Começa agora, podcast Líderes de um Novo Mundo. Transformando o mundo corporativo através de uma liderança mais humanizada e consciente, com Shirley Ortiz. Bem-vinda ao Líderes de um Novo Mundo, colocando luz sobre a liderança humanizada e consciente. E no episódio de hoje vamos conversar sobre essa relação entre as pessoas, empresas e o planeta em que habitamos. Como cuidar da nossa casa evoluindo juntos e deixando o melhor legado para as próximas gerações. E para esse bate-papo a gente convidou a Gisele Vitor Batista, ela que é diretora da ARPA Meio Ambiente, é consultora em ESG, sustentabilidade, responsabilidade social, é signatária do movimento ODS Santa Catarina, olhando para essa questão de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e também é conselheira da filial Capitalismo Consciente aqui em Santa Catarina. Bem-vinda, Gisele! Olá, Shirley, olá a todos que estão nos assistindo neste momento. Agradeço muito o convite por estar aqui falando sobre um tema tão especial, que é a questão da relação pessoa, ambiente e sustentabilidade. E para a gente começar esse bate-papo, né, tão rico, eu queria que tu trouxesse para a gente um pouquinho tua visão, Gisele, quando a gente está no momento de evolução, mesmo de transformação, as próprias empresas repensando suas práticas, nós, enquanto sociedade, também ampliando nossa perspectiva e tendo uma mudança cultural mesmo, né? Nessa visão de olhar como nós, pessoas, fazendo parte de algo maior, e aí lidando com o nosso dia a dia, com os desafios que nós mesmos acabamos nos impondo, né? Nesse momento de transição, onde a gente percebe que alguns paradigmas não funcionam mais, e a gente precisa ter uma mente mais voltada para essa visão integrativa, para que a gente possa construir um ambiente que seja sustentável no longo prazo e nos traga aquilo que a gente necessita enquanto seres humanos. Eu queria que tu abordasse um pouco dessa questão da natureza do ser humano, né, com a natureza do ambiente onde a gente vive e como a gente pode integrar isso de uma maneira que seja inteligente e próspera. Bacana. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós somos um animal dotado de dualidade. Então, nós temos essa dualidade que é a parte da matéria, que é a parte do nosso corpo, que é o físico, que é o que nos conecta com a natureza externa. Mas, ao mesmo tempo, nós somos os únicos animais que têm um sentimento de necessidade de uma busca de algo maior ou a busca de um significado. E aí, a gente está trabalhando aqui a nossa espiritualidade. Então, nós temos, dentro da nossa essência, dentro da nossa natureza interna, essa questão do divino, da espiritualidade, da criatividade, que é realmente aquilo que dá a ciência, né, do verdadeiro ser humano. E aí é bacana a gente pensar sobre essa dualidade, como ela se construiu e como ela vem sendo evoluída e como isso reflete dentro do mundo corporativo. Por exemplo, quando a gente estava nas savanas, né, buscando a nossa sobrevivência, a questão da cognição, a questão da inteligência, da criatividade, buscando ferramentas que pudessem nos sobressair ou pudessem buscar a nossa evolução, né, diante de outros animais que eram maiores, mais fortes e mais velozes. Então, a gente teve isso muito bem enraizado dentro da nossa evolução. Só que o que está acontecendo é que, ao longo desse processo, a gente veio perdendo essa conexão interna, então, eu entendendo quem eu sou e para que eu estou aqui dentro desse planeta, e, ao mesmo tempo, essa conexão externa, né? O que essa natureza externa tem a ver comigo? E aí, a gente traz aqui uma bagagem que é a questão da competitividade, porque era muito importante, né, dentro da natureza, da savana, das selvas, e a gente tem que buscar rever esse ponto, nesse momento, porque no nosso mundo, nas nossas relações, como a gente tem feito até esse momento, a competitividade, ela não é mais aquilo que seja de valor. A gente tem que trabalhar hoje de forma colaborativa, e aí a gente puxa isso para o mundo da corporação, para o mundo das empresas, né? Então, essa questão de necessidade de competição, esse sentimento de escassez que a gente teve ao longo do nosso processo, isso tem que evoluir de uma outra forma para que a gente se torne cada vez mais seres humanos e cada vez mais integrados, né? Tanto a natureza interna quanto a natureza externa que existe em cada um de nós. E aí aqui é um ponto que a gente tem que refletir bastante, porque as empresas, elas são formadas por pessoas, então as empresas são formadas por seres humanos,
E as empresas, os produtos, né, todos os serviços que são prestados para outros seres humanos. Então, não existe uma empresa espacial. A empresa está dentro de um contexto, de um ambiente, né, o nosso ambiente externo. Então, nós, seres humanos, ou verdadeiros seres humanos que buscamos dentro da nossa evolução, a gente tem que trabalhar para uma empresa, dentro de uma empresa, para que ela consiga, sim, construir uma sociedade, ou contribuir para a construção de uma sociedade muito mais justa e muito mais igualitária. Isso, e essa perspectiva, né, é tão importante a gente perceber como fazendo parte desse todo, né, Gisele? É bem isso, quando traz, a gente faz parte de um todo maior, e dentro desse todo a gente está sempre gerando algum impacto, né? Seja ele positivo ou negativo. E essa consciência de que impacto a gente quer gerar, levando em conta que a gente vai receber o mesmo impacto, né? É tão importante, e só vai ser possível elevar esse impacto no momento que a gente tem essa integração interna também, a gente cultiva essa nossa natureza interna para que a gente possa se expressar no mundo de uma forma coerente, né? E aí, dentro dessa visão que eu vejo, que a gente está justamente saindo desse paradigma da escassez e vendo que não faz mais sentido, e indo para esse paradigma mais integrativo, onde confere a visão de abundância, ou seja, a gente tem disponível, enquanto seres humanos, todo um potencial criativo, um potencial de realização, que, na verdade, se complementa quando a gente coloca a serviço, né? E aí os líderes estão cada vez mais buscando essas novas soluções, mas eu percebo muita confusão, muita dificuldade no sentido de onde colocar foco, o que eu faço primeiro. Então, quando a gente traz para esse olhar mais da sustentabilidade também, olhando para o planeta, e a gente tem essas questões, né, da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente tem agora com tanta força esse foco em ESG, e eu percebo, às vezes, líderes de boa vontade, mas um tanto quanto perdidos e confusos, né, nessas coisas que começaram como se fosse despertar de uma maneira mais rápida nesse momento, né, até em função da pandemia, foi acelerado esse cuidado de olhar para dentro, olhar para fora e convergir os fatores. Como que essas diferentes agendas que necessitam do cuidado da liderança podem ser integradas? Como é que essas coisas se conversam? Explica um pouquinho para a gente assim, o que é cada coisa, para a gente ajudar os líderes que nos acompanham a colocar cada coisa no seu lugar e a ver isso como fluxo, né? Claro, muito bacana, porque a sustentabilidade, hoje a gente tem que perceber a primeira coisa, que ela deixou de ser uma militância política e ideológica, e hoje ela é um plano de negócios. Então, encarando a sustentabilidade como uma forma de eu estar ampliando as minhas oportunidades de negócios, eu estar otimizando os meus recursos, né, tendo ganho dentro desses processos, eu acabo tendo uma visão diferenciada de uma sustentabilidade ou de um ativismo que aconteceu e foi importante, né, aconteceu e foi importante ao longo desse processo e esse amadurecimento que a gente tem em relação a esse conceito hoje, né? E o que eu percebo também, e você tem toda a razão em relação a isso, é que existem, sim, uma série de instrumentos que nós temos através da sustentabilidade para colocá-la em prática, ok? Mas existem confusões ou existem, às vezes, foco demais num processo em detrimento ao outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo fala da mesma coisa. Quando a gente fala de ODS, quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de economia circular, quando a gente está falando de capitalismo consciente, inovação e responsabilidade social, enfim, tudo isso é parte de um mesmo âmbito. Então, a gente tem que enxergar a sustentabilidade não nas suas intersecções, a gente tem que enxergar a sustentabilidade de uma maneira completa e ampla, né? E aqui, só fazendo a referência a algumas questões para a gente poder deixar mais claro, ou talvez mais didático, né? A questão da Agenda 2030. Quando se fala em Agenda 2030, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, é um guarda-chuva que a gente tem que pensar dentro do processo da empresa, que é o nosso plano para o futuro, é o plano da sociedade para o futuro. Então, devem estar envolvidos empresas, governos, sociedade civil, organizações não governamentais. Então, ali passa uma série de princípios básicos e de metas a serem atingidas para que a gente tenha a erradicação da pobreza, a questão da igualdade de gênero, a questão de oportunidades de negócios inovadores, distribuição de riquezas, enfim, dá um panorama geral, e são 163 metas, se eu não me engano, para que a gente consiga colocar tudo isso em prática. Então, a Agenda 2030 é esse grande plano da humanidade para o futuro.
Quando a gente começa a falar em ESG, né, que trazendo a sigla para o português, seria ASG, ou seja, ambiental, social e governança, traduzindo de uma maneira assim muito didática, é a linguagem da sustentabilidade no mercado financeiro. Então, o ESG nasceu dentro do mercado financeiro, justamente buscando pressionar as empresas e indústrias a adotarem práticas mais sustentáveis e que elas pudessem, sim, estar contribuindo com a qualidade socioambiental do planeta. Então, tem gente que fala, mas falta o F aqui da finanças. Não, não falta. Realmente são práticas que as empresas podem adotar no seu dia a dia, no seu cotidiano, para que se tornem mais sustentáveis dentro desse processo. Então, pensando em cada uma coisa dessa, a gente resumindo isso e dando um norte para quem, né, está nos ouvindo agora e quer realmente implantar uma prática, o que as empresas precisam fazer, e aí é de imediato e inteligente, é criar uma agenda de estratégias em sustentabilidade. Então, eu vejo de acordo com o meu negócio, de acordo com aquilo que eu posso produzir, ou que tem a ver com o meu negócio, qual é meu propósito, né, enquanto empresa, que eu quero produzir serviços e produtos para o mundo, e aí eu adapto essa linguagem da sustentabilidade, eu adapto isso aí de uma maneira muito direcionada e assertiva, e através dessa agenda de sustentabilidade é que eu vou fazendo a implantação dessas práticas dentro dos meus processos e reproduzindo isso também, né, de uma maneira muito genuína para a sociedade. Então, contribuo com a sociedade também. E aí é bacana a gente pensar, e eu volto nessa questão que a sustentabilidade ela é um plano de negócios, porque a empresa, na verdade, ela começa a pensar de uma maneira muito mais inteligente, porque hoje existe uma pressão muito grande, né? Questão falta de recursos, né, naturais que estão cada vez mais escassos e cada vez mais caros, quantidade de resíduos que estão sendo produzidos, então tudo isso entra na responsabilidade da empresa. A questão das pessoas, né, o bem-estar desses colaboradores que estão trabalhando e construindo junto, né, essa empresa nesse processo. Então, tudo isso tem que estar em sintonia, e essa agenda de estratégias em sustentabilidade, ela pode abarcar todos esses conceitos de uma maneira inteligente e assertiva, de acordo com a realidade de cada empresa. É importante justamente a gente transcender aquele olhar muito dicotômico, né, tipo, ou eu foco em resultado, ou eu cuido, por exemplo, né, das pessoas do planeta. E a gente, na verdade, convergir, porque não existe como a gente ter resultado se a gente não tiver um resultado consistente, que se mantenha no longo prazo. Isso só é possível se tiver todo esse olhar mais sistêmico, né? E aí, quando essa visão já vem desse enfoque do financeiro, mostrando que, de fato, virou a chave. Não tem como se falar uma coisa separada da outra, né? Elas não são polaridades. Na verdade, elas estão a serviço de algo comum se a gente conseguir perceber que a gente faz parte desse conjunto todo, né? Então, é bacana esse olhar. Agora, quando tu traz, Gisele, essa questão de que existe um contexto para cada empresa, para cada negócio, para cada situação, acho bem importante isso, porque dentro dos 17 ODS, por exemplo, tem alguns que, às vezes, um negócio não precisa olhar tanto, porque não faz parte da sua... Enfim, aquilo não vai gerar tanto impacto naquele sentido, e outro pode ser fundamental. E aí, olhar para a sua característica toda, percebendo aquilo que realmente faz parte daquele contexto, eu acho que é muito rico para que a gente seja efetivo, né? Coloque energia naquilo que de fato vai fazer a diferença, e não ficar como se fosse um pouco zonzo, tentando cobrir todas as coisas e não implementando nada concreto naquilo que vai fazer diferença naquele negócio. E nessa visão, eu queria que trouxesse um pouquinho desse olhar, quando a gente fala de indústria ou de setores mais tradicionais, onde existe uma prática que tem, por exemplo, uma relação com a natureza, com um impacto diferente do que uma empresa de tecnologia, por exemplo, né? Como que isso se traduz? Quais são os olhares, os cuidados? Qual o foco que deve ser trazido? Você percebe como sendo um desafio maior nesse tipo de segmento? Então, acho que o desafio é colocado para todas as empresas, né? Eu acho que hoje, como você estava colocando aí, complementando, a questão de pensar a sustentabilidade, né? Indiferente do seu porte, do seu tamanho, e pensar isso de uma maneira integrada com os seus processos, ou seja, colocar isso dentro da sua estratégia de negócios, ela é um desafio, porque é muito novo ainda, a gente não está acostumado, a gente está muito no piloto automático, tentando sobreviver e fazendo o fluxo de caixa fluir.
Só que se a gente pensar realmente que a gente, adotando práticas sustentáveis, a gente pode ter uma virada de chave, uma visão muito mais abrangente e retomando, né, a marca e se posicionando no mercado e tendo um diferencial, isso é fundamental. Mas eu vejo não do ponto de desafio para as indústrias, mas eu acho que do ponto de vista de protagonismo. As indústrias, elas têm um potencial muito grande, a gente está vendo grandes indústrias a nível nacional e internacional que estão assumindo esse protagonismo e mostrando realmente como é que a gente pode produzir, como a gente pode produzir com lucro e pode produzir com lucro sustentável e com as pessoas felizes. Então, é um processo de amadurecimento, e aí, né, a gente pega as grandes para a gente ter como modelo, porque sabe que dá para fazer, e a gente pode replicar isso dentro da nossa realidade. Mas eu acho que o grande desafio da indústria, do ponto de vista de direcionamento de mercado ou sobrevivência de mercado, está muito relacionado a dois pilares que eu trabalho muito e que eu, né, penso muito, que é a questão da inovação e a questão da sustentabilidade. Porque até pouco tempo atrás, a gente utilizava a inovação para aumentar a produtividade, né, para poder, até as tecnologias, para poder ter esse aumento processual, automação. Só que tudo que já está sendo possível ser processado, automatizado, já está sendo. E no futuro muito próximo vai acontecer. E aí eu busco aquele nosso ponto ali da resgate da inteligência humana, da criatividade humana. Então, é nesse ponto que quando a indústria buscar esse novo modelo de negócios, ou como buscar isso dentro dos seus processos, trazendo a inovação, a criatividade, né, e a sustentabilidade junto, né, dentro do mesmo pacote, não dissociado ou não com um departamento em específico, eu acho que aí é que a gente vai ter o pulo do gato. Então, eu vou dar um exemplo muito básico aqui. No futuro muito próximo, a gente vai ter uma impressora 3D, dentro de casa, e a gente vai fazer praticamente, né, grande parte do consumo que a gente queria. Então, eu não preciso mais de um setor específico que produza determinado produto. Eu, dentro da minha casa, eu vou fazer isso. Então, eu estou mudando a minha relação de consumo, a minha relação de produção, a minha relação no tempo de desejo sobre aquele ponto de consumo. Então, tudo isso vai mudar. E as empresas, essas indústrias, elas têm que estar atentas a essa nova mudança de processo da sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, buscando se reinventar e tendo na sustentabilidade e na inovação seus pilares. Então, essa agenda de estratégias em sustentabilidade e pensando que tudo é feito pelas pessoas e para as pessoas, eu acho que é a grande sacada. E aí você coloca todos esses pilares que a gente conversou aqui sobre ESG, governança, ética, economia circular, enfim. Então, a gente tem todas essas que são ferramentas para serem colocadas em práticas pelas indústrias e pelas empresas em geral. Excelente, né? São ferramentas e realmente essas ferramentas vão ser bem aplicadas, bem usadas, na medida em que o líder tiver essa capacidade de ampliação de visão, de consciência, de realmente se tá vendo o todo, né, integrado e se colocando a serviço do todo, né, do coletivo. Eu acho que essa percepção de estar a serviço e sim que tudo é feito de pessoas para pessoas, ela muda, é uma mudança, digamos, de perspectiva que faz com que as escolhas sejam escolhas mais conscientes, né? Então, muito bacana isso. E dentro dessa tua fala, que coloca a indústria como protagonista, eu vejo como fundamental, porque a gente só vai lidar com os nossos desafios quando a gente se perceber como realmente todos interconectados. E essa visão de que a gente não tem como sobreviver sem indústria, né? Eu acho muito interessante, porque existe, às vezes, as pessoas, porque agora a gente está muito digital, isso e aquilo. Mas, sim, muito digital sem ter um celular, por exemplo, físico, para poder dar acesso, sem ter um computador, é impossível. Então, quando a gente consegue dar o espaço devido, um espaço legítimo, de direito, de que faz parte do cotidiano e que nos coloca, não traz apenas dificuldades como impactos que a gente realmente tem no ambiente, mas traz condições de vida, condições de bem-estar. Então, a gente precisa, sim, buscar a forma de estar sempre conciliando isso, né? Trazendo como é um polo essencial, rico, e desde que a gente tenha essa capacidade de olhar de uma maneira inteligente e trazer isso da melhor forma, né? Muito legal isso. Então, dentro da nossa conversa, já indo para o finalzinho, eu queria que tu trouxesse aqui, Gisele, nessa perspectiva integrativa, para os líderes de um novo mundo que estão conosco hoje, que estão, de fato, abertos a construir juntos esse novo mundo que contempla todas as dimensões, né? Inclusive as dimensões mais
físicas e também pragmáticas, o que não pode faltar? Então, assim, o que não pode faltar na liderança hoje para que a gente seja bem-sucedido em todos os sentidos para lidar com os nossos desafios e viver aquilo que a gente vê como positivo na sociedade? Bacana. Eu acho que um ponto fundamental, eu falo liderança enquanto pessoa, é a autoconsciência, e aí a gente puxa para a autotranscendência também, então saber o que eu sou, o que eu quero e como eu posso produzir isso para o mundo. E aí, enquanto líder, enquanto instituição, esse compromisso se estende e colocar dentro da sua empresa a questão da governança pela sustentabilidade, ou governança climática agora, que né, a preocupação é muito grande, isso é questão de sobrevivência, mais uma vez não é militância, isso aqui é questão de sobrevivência, a gente pensar no planeta a partir dessas questões, esses problemas que estão sendo trazidos pelas mudanças climáticas. Então, a liderança tendo esse poder que ela tem, né, essa capacidade, essa percepção de poder transformar não só a vida das pessoas que estão no seu ambiente corporativo, mas a vida do planeta. Então, realmente são as pessoas, são os seres humanos que criam as empresas, que fazem as empresas, e as empresas, indústrias, enfim, podem sim assumir esse protagonismo para poder fazer um mundo mais justo e mais sustentável, porque não existe empresa aespacial, estamos todos juntos no mesmo planeta, e é o nosso compromisso de construirmos um mundo melhor. Perfeito. Muito obrigada, Gisele, e para cada um que está nos acompanhando, segue o Líderes do Mundo, para a gente juntos ampliar essa consciência e construir esse mundo que a gente merece viver. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal também e compartilhe esse conteúdo para que a gente possa ampliar essa voz. Obrigada, Gisele. Muito obrigada. Você acabou de ouvir mais um podcast Líderes de um Novo Mundo. Para saber mais, acesse shirleyortiz.com.br.